O que acha do estudo da apometria? Olha, a apometria é bom. Eu conheci muito o nosso amigo, ele frequentava até meus cursos. Agora, ele quis colocar isso aí dentro do espiritismo. Eu falei assim, ó, isso aí vai entrar dentro do espiritismo, vai ficar borrocado, vai ficar manchado, estigmatizado pelo processo do sectarismo, a seita. Era o professor Lacerda. Agora, é uma pena que ele deixou, o negócio aconteceu do jeito que eu falei mesmo. Depois disso, ele dessomou, não está aí para segurar a barra, ficou por isso. Mas sempre ajuda o povo, né? De qualquer maneira, é uma linha de pesquisa que faz o povo pesquisar, ajuda. Agora, para você, Juliana, a verbetógrafa, na neosinapsologia, página 27, segunda e terceira linha. As verpons criando novas trilhas sinápticas e mudando o funcionamento eletroquímico cerebral leva à formação de novos mapas mentais? Boa tarde a todos. É neosinapsologia, página 27, segunda e terceira linha. A renovação sináptica advinda da renovação do paradigma pensênico. Sim, as verpões criando novas trilhas sinápticas. Olha, novos mapas mentais, depende daí do que você quer dizer com mapas mentais. Se mapas mentais é a configuração das sinapses, os esquemas mentais, sim, cria novas rotas, novas trilhas e nova configuração do processo mental, ou mesmo aqui no intrafísico, a questão cerebral. Sim, seria isso, se for esse sentido de mapas mentais, né? A técnica da circularidade, repetindo as neos-verpons, interligando-as e revisando conceitos já vistos, visa justamente esse objetivo, bem como o desbloqueio energético encefálico? A técnica da circularidade? A técnica da circularidade. Sim, a técnica da circularidade é um dos objetivos, abordando aqui pela questão da neosinaptologia, né? Eu entendo, apesar de não ser a propositora da técnica, né? O propositor é o professor Val, até ele pode talvez falar mais, mas eu entendo que uma das funções dela seria justamente isso. Por quê? Porque o processo mental de fixação das sinapses, que até a gente fala ali, né, fixação das parasinapses, nas sinapses, a fixação do paracérebro no cérebro, se dá através da repetição. Então, tem a questão da abertura da nova sinapse, de você pensar diferente, que justamente é isso, você criar uma nova rota mental, uma nova trilha mental, uma nova sinapse. Mas, para isso se consolidar e se tornar até um novo caminho, por onde os seus pensênios vão fluir mais facilmente, precisa da repetição. Então, realmente, nesse sentido, sim. É uma técnica útil para fixar o que você acha que é interessante ser fixado. É a questão, em última análise, da repetição, né? Na ciclologia, página 27, segunda linha. Poderia nos explicar melhor o ciclo vicioso dos déficits evolutivos? Então, o ciclo vicioso, no sentido, né, negativo, né, já o nome vicioso, tá certo? De patológico, dos déficits evolutivos, ou seja, dos desfalques, das diferenças, do que vai em si piorando a cada tempo, né? Nesse sentido que quis colocar de déficits evolutivos. Então, aqui tem a explicação dele, mais ou menos como que acontece, o passo a passo. Então, intimação perante desafios. Então, a primeira coisa que você pode analisar é que quando há um desafio, a pessoa tem um melindre, uma dificuldade. Ela fica intimidada. Um sinônimo aqui para intimidação seria, por exemplo, o medo, uma palavra mais simples, né? A causa disso podem ser várias, né? Várias causas diferentes. Pode ser desde medo mesmo, a questão do orgulho, por exemplo, também pode estar relacionada com isso. Com isso, vai acontecer o desperdício das oportunidades. Aqui a gente está pensando em oportunidades pró-evolutivas, oportunidades que vão ajudar a pessoa a evoluir, oportunidades positivas, né? Então, ela medra, daí ela desperdiça oportunidades.
Com o passar do tempo, se esse mecanismo se consolida, né, esse ciclo, né, se consolida, ela vai ficando estagnada. Por quê? Porque sempre que tem uma oportunidade da pessoa mudar, evoluir, ter desafios, né, sair de onde está, ela fica estagnada, ela não aceita, né? Ela medra e ela fica, com isso, vai ficando estagnada. Quando você fica estagnado, você começa a aumentar a defasagem. Então, se antes você, lá no início, já tinha medo dos desafios, conforme vai passando o tempo e você vai ficando estagnado, esses desafios vão ficando cada vez maiores, porque você mesmo está num patamar pior, tá certo? E com isso, então, é mais ou menos o que eu estava falando já, a amplificação das dificuldades, Então, por exemplo, assim, você para encarar um desafio há 5 anos atrás, era uma pessoa. Se você precisava, por exemplo, se a pessoa precisava ter feito isso, assim, encarado um desafio, feito alguma coisa, tinha alguma meta proevolutiva e medrou, não conseguiu. Se ela esperou 5 anos para fazer isso, 5 anos depois ela já não é mais a mesma pessoa. Se ela está estagnada nesse ponto, as dificuldades dela vão ser muito maiores. Não só pelo processo temporal, a fixação do travão, mas até porque se perderam oportunidades, muitas vezes se perderam os companheiros evolutivos que naquela época poderiam ter ajudado a fazer parte desse trabalho, né, desse desafio. Então, às vezes a pessoa está até um pouco anacrônica já, né? Então, quanto mais o processo fica também, fica mais difícil a pessoa mudar. Isso até é inerente à própria idade, né? A gente sabe que quanto mais fixadas as coisas, quanto mais antiga é a consciência, no sentido de quanto mais idade, a tendência é as coisas estarem mais sedimentadas e ficar mais difícil ela mudar. Então, por isso que os déficits vão aumentando progressivamente. E daí se volta aqui para o início do ciclo, né? Então, a amplificação das dificuldades leva a mais intimidação perante desafios. Cada vez ela vai ficar mais intimidada, então, porque realmente até as dificuldades vão ser maiores.